Olá, pessoal! Que bom poder estar aqui novamente com vocês. Espero que estejam bem. Hoje, atendendo sugestão deixada aqui nos comentários do canal, faremos a modelagem da calça masculina. Falando um pouco sobre as medidas, é sempre bom que vocês saibam que quando se fala em medida individual, é aquela obtida através de um único corpo. Portanto, a peça confeccionada será sob medida, para aquela pessoa específica. Por outro lado, quando se fala de medida padronizada, é aquela que se estabelece uma média entre vários biotipos de corpo, com o objetivo de vestir o maior número possível de pessoas. E, em geral, se faz uso de uma tabela de medidas, e que tem como base as normas estabelecidas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas, em breve, falaremos sobre esse assunto num outro vídeo. Voltando então à modelagem da calça masculina sob medida, precisaremos das seguintes medidas necessárias, e são elas: cintura, quadril, altura do quadril, altura do gancho, comprimento total. Divisões das medidas: quadril dividido por 4 menos 1, quadril dividido por 4 mais 1, cintura dividido por 4, cintura dividido por 4 mais 1,5 centímetro, quadril dividido por 16 e quadril dividido por 16 vezes 2 mais 2. Então, essas são as medidas para a modelagem básica da calça masculina. Aqui no meu caso, eu estou utilizando a medida de um cliente. Vocês farão com a medida de vocês ou aí do cliente de vocês, ok? Eu tenho aqui um desenho de um corpo, no caso é um corpo feminino, né? O desenho, mas serve também a explicação para o corpo masculino. Então, no que diz respeito à altura do quadril, como já falamos no vídeo anterior, é a distância entre a cintura até a parte mais saliente do seu quadril ou do seu bumbum, ok? Tanto para o homem como para a mulher. Então, aqui se trata da altura do quadril. E na altura do gancho, com a pessoa sentada, bem apoiada às costas, da cintura até a base da cadeira, essa é a altura do gancho. Normalmente a altura do quadril é um pouco menor do que a altura do gancho, ok, pessoal? Aqui no caso do meu cliente, que tem o quadril 102 e dividido por 16 deu 6,375, quando acontece isso, na maioria das vezes acontece, vocês vão subir para o próximo número inteiro, no caso aqui 6,4. Vocês vão traçar um retângulo. E para adiantar, eu já fiz isso. Então, eu vou estar explicando como eu fiz e vocês farão aí também. Com a folha, na sua parte maior aqui na horizontal, eu precisei emendar um pedaço no final, pois a medida de comprimento da calça aqui do cliente é 1,02 m, então não daria no tamanho da folha. Nós vamos fazer primeiro a frente e depois as costas. Vocês vão encostar a régua na margem do papel, bem certinho, e vão riscar como eu fiz aqui, ok? Já tá riscado. Aí vocês vão encostar em cima também a sua régua, ok? Encoste nivelando bem a ponta do papel com a régua e faça um outro risco até o final lá da folha, pois depois faremos as costas lá do outro lado, ok? Só isso? Não. Agora é que você vai conferir se tá no esquadro. Já aconteceu de eu pegar folhas de papel que, olhando, aparentemente parece que ela vem certinha no esquadro, mas muitas vezes não, viu, pessoal? Então, observe lá se o seu papel realmente está no esquadro. Então, prefira fazer o seu risco, independente se o papel tem esquadro certo ou não. Então, use o esquadro e verifique. Então, aqui no caso está tudo certinho. Achamos o ângulo reto, nomeamos ponto B, e do B vamos encontrar o ponto A na vertical com a seguinte medida:
quadril dividido por 4 mais 1 centímetro. Aqui no caso do meu cliente, 26 centímetros e meio. Já tá marcado. Agora marcaremos o comprimento total, descendo do ponto B pela horizontal com 102 centímetros, que é a medida aqui do meu cliente. Aqui marquei o ponto C. Nesse ponto, vocês vão novamente encostar o esquadro nessa linha que veio lá do ponto B. Trace uma reta na vertical e coloque a mesma medida que você colocou lá em cima nos pontos de B a A, que foi quadril dividido por 4 mais 1. Aqui no meu caso, 26 centímetros e meio. Esses dois pontos, o qual eu chamei de ponto D e ponto C, e ligar o ponto C ao ponto A. Como a distância é muito grande, e muitas vezes a sua régua pode ser que não chegue até lá, para que haja precisão, faça marcações no intervalo dessa distância. Agora, com a medida da altura do quadril, aqui no meu caso 20 centímetros, nós vamos descer esses 20 centímetros de B na horizontal e repetir a mesma medida no ponto A. E ligaremos esses dois pontos por uma reta e chamaremos de ponto E e F. Agora, com a medida da altura do gancho, aqui no meu caso 28 centímetros, desço de B, passando pelo F e marco. E faço a mesma coisa lá no ponto A, passando pelo E, com os mesmos 28 centímetros. Ligo esses pontos por uma reta. E localizo assim os pontos H e G. Agora, vamos localizar o ponto L na distância entre A e B para formarmos a cintura, com a medida da cintura dividido por 4. No meu caso, 24 centímetros e meio, marcados de A para B. Ponto L. Na metade dos pontos A a L, aqui no meu caso 24 centímetros e meio, dobrando a fita, teremos 12 centímetros e 25 milímetros. E marque esse ponto. O qual chamaremos de ponto M. Repita as mesmas medidas de A a M, em E na direção do F, em G na direção do H, e desça até o final da barra e marque do ponto C, encontrando assim o ponto N com os mesmos 12,25. Ligue esses pontos, formando assim uma reta que chamaremos de vinco, ok? Então, eu prolonguei a linha FE, saindo 1 centímetro para fora, ok? Na mesma reta do FE. E chamarei este ponto de ponto E1. Então, 2 centímetros para dentro do molde, eu entro no ponto F e vou chamar esse ponto de F1. A diferença entre a modelagem feminina e a masculina é que no caso do homem, ele não tem tantas curvas como a mulher. Então, aqui eu posso entrar os 2 centímetros. E lá na modelagem feminina, eu cheguei a falar que caso tenha o quadril muito largo na calça feminina, ou o bumbum muito saliente, você não entra essa medida, ok, pessoal? A linha HG, prolongue para fora
encostando sua régua. E coloque nessa linha que saímos para fora, a medida de quadril dividido por 16, aqui no meu caso 6,4, pois eu arredondei, pois deu valores quebrados, você arredonda para o próximo número inteiro. Chamaremos de ponto I. Bem, liguei os pontos A ao ponto E1 em linha reta. E de E1 ao ponto I, com a régua nessa posição, usando a parte externa da curvatura da régua, ligando o ponto E1 ao ponto I. Assim tá formado o gancho da frente. Com a parte menos curva da régua, vou encostar no ponto L e ligar o L ao ponto F1. Descendo 1 centímetro do ponto A, faço uma leve curvatura, unindo o ponto L, aquele ponto que desci 1 centímetro, que vou chamar de ponto A1. Bem, agora descendo até o final da barra, ao encontro de D, jogue 10 centímetros e de N para C, mais 10 centímetros. Coloque ponto P e Q. Em primeiro plano, ligaremos o ponto I até o final da barra, unindo em linha reta ao ponto P. E depois o ponto H na linha do quadril, em linha reta até o ponto Q. Caso sua régua não alcance essa distância, use 2 réguas, fazendo com que uma seja a extensão da outra. Faça com o lápis. E a mesma coisa no ponto F1, na lateral do quadril, ligando ao ponto Q no final da barra. Unido assim os nossos pontos, F1 ao final da barra no ponto Q, ponto I na linha do gancho ligado até lá no final, precisamente em linha reta até o ponto P. Então, nessa linha reta que traçamos do I até o P lá no final da barra, nós vamos medir essa distância desse entre pernas. Aqui no meu caso tá dando 75 centímetros. Vamos dividir em 3 partes iguais. Então, do I eu venho, marco minha primeira divisão, 25 centímetros, e a segunda divisão, com mais 25 centímetros. Então, nesse primeiro ponto, que eu desci os 25 centímetros da nossa divisão, eu entro 1,5 centímetro. E no ponto logo abaixo, apenas 1 centímetro. Então, dará pouca curva, já com a caneta definitiva. Essa será a nossa linha definitiva do entre pernas, ok? Desse ponto até o segundo ponto, ligo em linha reta. E desse segundo ponto, em linha reta, até o encontro do ponto P, no final da barra. Ligue os pontos do P ao Q com a caneta definitiva. Lembrando que esse molde não tem medidas de costura, ok, pessoal? Pois no final nós falaremos sobre isso. Agora vamos localizar o ponto H1, que fica para dentro de H, na linha do gancho. H1. Do ponto H1, pela reta que fizemos até o ponto Q, divida de H a Q em 2 partes. Entro 1 centímetro. E ligo em linha reta o ponto F1, passando pelo H1, e de H1 até o ponto que entramos 1 centímetro na linha H1Q.
E desse ponto, descemos até a barra no ponto Q, em linha reta. Sempre que houver necessidade, com a régua curva, corrija a união dessas retas, ok? Para que não fique bico, se houver necessidade. Essa foi a frente da nossa calça masculina básica, ok? Agora faremos a modelagem das costas. Para isso, farei uma emenda na minha folha de papel, aproveitando assim a outra parte do papel, e assim faremos a modelagem das costas, ok? E ao emendar o papel, podemos perder o esquadro. Então, prolongando essa reta, encoste o seu esquadro na reta. E risque até o final da folha. Então, o procedimento é igual ao que fizemos lá na frente, para o retângulo. E as posições dos pontos serão contrárias. No vértice do ângulo reto, chamaremos de ponto B. Vamos encontrar o ponto A na mesma linha do B, com a medida de quadril dividido por 4 menos 1 centímetro. Aqui no meu caso, 24 centímetros e meio. Marcados na linha vertical, começando pelo B. Aqui vou chamar de ponto A. Desceremos com o comprimento total da calça, aqui no meu caso 102 centímetros, descendo de B e de A até chegar no final da barra. Já fechei o meu retângulo. D e C tem 24 centímetros e meio, a mesma distância que eu deixei lá de B para A, ok? Vamos achar a altura do quadril abaixo de B e A. Altura do quadril. Denominamos ponto F abaixo de B e ponto E abaixo de A. Ligue esses pontos por uma reta. Linha do quadril. Do ponto B para baixo, do ponto A para baixo, desça com a altura do gancho, aqui no meu caso, 28 centímetros. Nesse ponto, marque H, o G. Ligue esses dois pontos por uma linha reta. Esta será a nossa linha do gancho traseiro. Bem, então vamos encontrar o ponto L na linha de A para B. O ponto L terá a cintura dividido por 4 mais 1,5 centímetro para a pence. No meu caso aqui, 26 centímetros. Então, aqui ocorre uma situação interessante. Visto que de A para B, o retângulo tem 24 centímetros e meio, porque traçamos com 24 centímetros e meio por 102 de comprimento, os 26 centímetros agora ele vai passar para o lado de fora do molde. Não tem problema, é normal que isso aconteça. Isso vai variar de acordo com a cintura, a medida da cintura do seu cliente. Vou marcar lá os 26 centímetros partindo do A. Linha do quadril será para fora, ok? Até porque a cintura quase encosta com a mesma medida do quadril. É normal que isso aconteça. Como vai existir uma pence, vai acinturar um pouco na cintura, ok? Então, o molde sob medida, isso pode acontecer e variar. Então, ali, marcamos o nosso ponto L. Bem, encontrado o ponto A1, ligue A1 ao ponto L por uma reta. E nessa mesma reta de A1 a L, divida essa distância ao meio
e localize o ponto M. Nessa nova linha que sobe da cintura, encoste o esquadro no ponto M, formando um ângulo reto com a linha refeita da cintura e desça 9 centímetros. Essa será a linha da pence. Marque no final dessa pence ponto 0. No ponto M, distribua 0,75 milímetros para cada lado, pois temos 1,5 centímetro de pence para ser distribuídos. Com a caneta definitiva, farei a linha da cintura até a pence, ligando até o ponto A1. Forme um pequeno bico na abertura da pence para o lado de fora, para que quando você for costurar não fique faltando tecido na hora de dobrar a pence. Na linha 1, entre 4 centímetros. No ponto E, na linha do quadril, repita 4 centímetros, na linha do G 4 centímetros e siga com essas marcações de 4 centímetros até o final da barra. E ligue com a caneta definitiva esses pontos, formando assim a linha do vinco traseiro. Marque ponto R e S no final do vinco lá na barra. No ponto F, vamos entrar 2 centímetros. Como dito lá na frente, caso tenha quadril muito volumoso, bumbum saliente, não entre essa medida, ok? F1. Na mesma linha do quadril, prolongue o ponto E para fora e saia 3 centímetros partindo do ponto E para fora. Visto que entramos 2 centímetros e saímos 3 centímetros na mesma linha do quadril, então a distância que entramos não fará falta, ok? Prolongue a linha G na linha do gancho para fora e saia para fora do G, quadril dividido por 16 vezes 2 mais 2. Aqui no meu caso, 14,8. Então, é o quadril dividido por 16. No meu caso, deu 6,4. Vezes 2, 12,8. Mais 2, 14,8. Para fora de G. Marque ponto O. Ponto E1. Encoste o esquadro na linha do quadril, formando um ângulo reto e desça ao encontro da linha do gancho, marcando ponto T. De T a O, marque a metade, encontre o ponto U. Abaixo de O, desça 1,5 centímetro e marque o ponto O1. Uniremos todos esses pontos, começando no A1, ligo em linha reta até o ponto E1 e com a régua curva, encosto no ponto E1, ligo ao ponto U e do ponto U continuo a ligar até o ponto O1. Esta será a linha do gancho traseiro. Corrija esses pontos ligados com a régua curva se houver necessidade. Una os pontos de L a F1 em linha reta, se o ponto L estiver para fora do molde. Se o ponto L estiver dentro do molde, use a régua curva para fazer a curvatura necessária. Utilizando duas réguas, onde uma fará a extensão da outra, unirei o ponto F1 ao ponto P no final da barra.
Na linha do gancho, una os pontos O1 até a barra no ponto Q em linha reta. Aqui no alto do gancho, no ponto 01 até o ponto Q, meça, divida essa distância em 3 partes iguais. Na primeira divisão, entre 3 centímetros e na segunda divisão, entre 2 centímetros. E ligue novamente o ponto 01, passando pelos pontos que entramos, finalizando no ponto Q. Ao ligarmos a linha F1 até o final da barra no ponto P, no cruzamento da linha do gancho, encontramos o ponto H1. De H1 até a linha P no final da barra, dividiremos essa distância também em 3 partes iguais. No primeiro ponto, entraremos 1 centímetro. E no segundo ponto, entraremos 1,5 centímetro. Ligue o ponto H1 até o ponto em que entramos 1 centímetro na primeira divisão, com uma régua semicurva. Ligue os demais pontos através de uma reta. Bom, então o nosso molde das costas está pronto e o da frente também, né? Emendei o papel, tá tudo aqui no mesmo papel. Eu vou recortar todo o molde nas linhas marcadas externas, ok, pessoal? O nosso molde está pronto, frente e costas, já recortei. E agora eu vou conferir com vocês como ficou as medidas do entrepernas, frente e costas, que realmente bate bem todas as medidas, ok? Então, aqui na linha do gancho e na linha do quadril, eu criei um pique, tanto na frente como nas costas. Vou encostar esses piques, ó, frente e costas, vou até a cintura e até o final da barra. Agora eu vou medir o entrepernas. Então, eu encosto o gancho da frente com o gancho das costas e vou levando até o final na barra, para vocês verem que chegou bem certinho até lá no final, ok, pessoal? Assim tivemos a modelagem da calça masculina básica. Agradeço a todos que se inscrevem, curtem e comentam aqui no canal. Espero, na medida do possível, poder atender todas as solicitações de vocês. Não perca o próximo vídeo, continuação da modelagem da calça com os acabamentos de bolso e cós. Abraços a todos e até lá!